Frameworks de programação são do bem ou são do mal? Devemos usar sempre ou tem condição certa para fazer isso, né? E entre eles, quais os melhores? Quais realmente valem a pena? Fique esperto porque está começando mais um... Bom, essa é uma daquelas questões bem interessantes e bastante frequente entre os programadores que estão começando a trabalhar em seus primeiros projetos, tá? Pois ouvem falar que frameworks são excelentes, que diminuem a programação, facilitam a vida e só trazem benefícios. Mas será que todas essas afirmações são mesmo verdadeiras? Não sei, vamos lá debater um pouco, né? Inicialmente você precisa saber o que é framework. É um conjunto de funcionalidades comuns que podem ser aplicadas em vários projetos diferentes, tá? Existem frameworks de todos os tipos para trabalhar com padrões de projetos, com formulários, com tabelas, com banco de dados, entre muitos e muitos outros tipos de recursos. O objetivo principal de um framework é trazer algum tipo de melhoria para o projeto, né? Seja automatizando alguns códigos ou organizando outros, facilitando a integração entre dois ou mais recursos, né, como o banco de dados, por exemplo, ou prometendo mesmo codificar muita coisa pelo programador com a criação automática de códigos. Até aí, tudo de bom, né? Maravilha! Pois é, o perigo mora em um outro detalhe, na relação existente entre vantagens e desvantagens de cada framework, o que deve ser levado em conta também junto com o tipo de projeto que fará uso deles, tá? Então é uma combinação de fatores. Mas André, então quer dizer que tem desvantagem em usar framework? O quê, né? Que coisa, né? Calma, não foi bem isso que eu disse. Eu não disse que tem desvantagem, sim que dependendo do framework e do projeto, esta combinação sim pode apresentar algum tipo de desvantagem, algum preço a ser pago, no sentido de alguma dificuldade aparecer, né? Junto com os benefícios do framework. Quer ver só? Olha só. Vou apresentar para você os 3 principais problemas que você pode vir a ter com uma combinação ruim, tá? Entre projeto e framework. E já te antecipo que o terceiro item dessa lista é o erro mais comum entre quem está começando, tá? Só um detalhe, eu não vou citar nomes dos frameworks nos exemplos que eu vou apresentar. Porque tem que ficar bem claro que um framework apresentar determinado tipo de problema em um projeto não quer dizer que em outro ele não possa se sair melhor, tá? Cada caso é um caso, por isso eu não quero crucificar nenhum framework. Vamos lá então? Então vamos lá. Que a voz aqui tá meio falha hoje, mas vai dar certo. Erro número 1, não fazer testes exaustivos com os tipos de framework escolhido, tá? Eu tive esse problema em um projeto anos atrás que inicialmente tinha um determinado volume de acesso, X, tá? Com o passar dos meses o volume de acesso começou a aumentar muito. Chegou um momento que o site desse projeto começou a ficar muito lento. E aí nos testes de performance que eu precisei fazer, né, eu pude investigar o que estava acontecendo e encontrei a causa da lentidão do site. A surpresa para mim era que era o framework que estava utilizando boa parte do tempo para carregar componentes internos do sistema. O mais importante saber era que o framework em si não era ruim, ele ainda não estava evoluído o suficiente para talvez enfrentar aí a carga, né, que o meu sistema tinha. Muitas vezes os frameworks oferecem algo bem legal, mas em contrapartida podem trazer esse tipo de problema, pois estão em constante evolução. Então fique atento, se você não está colocando aí no seu projeto uma sala para 20 espectadores, linda, maravilhosa, né? Sendo que o que você precisa mesmo é um estádio com capacidade para 40 mil pessoas, ok? Então fica atento aos testes exaustivos, testa muito. Erro 2, escolher o framework porque ele está na moda. E isso aí pode engessar o seu projeto, tá? Trago essa questão porque eu também passei por isso ao utilizar o framework mais popular do momento na época, mas na hora de precisar criar algumas customizações mais avançadas, ter me sentido bloqueado pelas limitações do framework. Por exemplo, alguns frameworks para integração aí com o banco de dados podem trazer coisas bem legais para automatizar várias coisas, né? E ao mesmo tempo, limitar o quanto o programador pode ter de liberdade direta com o banco. Outro caso são os frameworks que geram código HTML de formulários, tá? Mas que não dão 100% de liberdade
para o programador intervir onde ele achar necessário no código gerado. Enfim, são casos, apenas alguns exemplos que eu cito, tá? Simples, né? Que poderiam ter sido evitados escolhendo um framework somente depois de muita pesquisa e estudo dele. E não porque ele está na capa de uma revista, tá? Ou porque estão escolhendo esse framework por você em outros projetos. Cada projeto é um caso. O terceiro erro mais comum, né, que eu falei que ocorre com maior frequência, é colocar frameworks em todos os seus projetos. É necessário sempre avaliar se o projeto em questão realmente precisa do eventual framework, tá? Principalmente os projetos mais simples, que não são tão complexos. Antes de se tornar a maior empresa de cursos online aí de programação aqui do Brasil, a SoftBlue atuava com o desenvolvimento de software. E eu lembro bem de ter passado por essa decisão de utilizar framework ou não em um determinado projeto que eu tinha de pequeno porte. Foi o Banco HSBC. Eles haviam contratado conosco um projeto simples, mas assim, bem simples, simples mesmo, que precisava carregar de uma tabela uma lista de dados baseada em alguns filtros especificados pelo coordenador de uma determinada área. Acabei resolvendo essa demanda com 2 arquivos de programação ASP na época e levei apenas 4 horas para começar a finalizar, testar e implantar o sistema. Era algo realmente simples, tá? Mas assim, simples mesmo. Nesse tipo de projeto, valeria ter a pena colocar esses frameworks mais potentes? Dependendo da quantidade e complexidade de frameworks, pode ser que você leve algumas horas ou até dias para deixar tudo lindo, configurado e pronto para uso. Perder 1 ou 2 dias configurando tudo para um projeto que eu levei 4 horas para fazer, não é algo que eu vou optar por fazer. Nunca. Portanto, avalie a complexidade do projeto, complexidade do framework, a real necessidade de uso em cada caso, ok? Então, qual o melhor framework? Veja bem, eu trabalho com programação web desde o ano 2000. Eu já posso falar basicamente que eu trabalho há décadas com esse tipo, né, de programação. Já escrevi 5 livros pela editora Novatec, distribuídos nacionalmente. Atuei em centenas de projetos e digo com muita segurança: não existe melhor framework. Existe melhor framework para cada situação. E isso depende totalmente das características do projeto. O Carlos, meu sócio aqui na SoftBlue, que também trabalha há anos já com programação e é altamente certificado na área de Java, com mais de 5 certificações, né? Entre elas a mais top, que é a de arquiteto, ele também pensa dessa forma, que cada situação é única. Por isso, o melhor que você pode fazer é ir conhecendo aos poucos os frameworks, ir testando eles, ir lendo a respeito, para quando sentir que a combinação entre o projeto e framework chegou, então ter conhecimento e segurança para fazer a escolha mais adequada. Tranquilo? Bom, espero que essas dicas ajudem você a escolher de forma mais assertiva os frameworks que você utilizará em seus projetos. Faça você também como um framework bem escolhido e deixa um like aqui pra gente, aqui no vídeo. Assina também o nosso canal. Sempre tem novidades, tá? Informações bem legais sobre essa área de programação. Marca o sininho aí também para ser notificado quando um vídeo novo entrar no ar. Até porque se você não der like ou não assinar o canal, você terá azar na escolha dos frameworks por 7 anos. E olha que as minhas mandigas pegam, hein? Eu, se fosse você, não arriscava e não correria o risco. Bom, visita também aí o site da SoftBlue, tá? Tem curso gratuito de lógica de programação, curso gratuito de SQL e tem também os cursos pagos de outras tecnologias, como Java, PHP, C e um monte delas. Somos nós mesmos, eu e o Carlos, os instrutores dos cursos, que escrevemos os cursos. Então, tenho certeza que você vai gostar. Um grande abraço e até a próxima! Hardcore.